Sim, você está no canal do Paulinho Boa Pessoa Mistérios. O nome do canal é A Verdade de Cada Um. E aqui a gente conta as histórias sobrenaturais. Essa história... Alô, alô, minha querida amiga, muito obrigado pela confiança. Família Martinelli em peso. Ela é da família Martinelli e ela resolveu que escreveu uma carta linda. Adorei a tua história. Realmente cheia de mistérios, de sobrenaturalidades. É Guiomar, né? Guiomar Martinelli. Muito obrigado, amiga. Um beijo para você. Já vou entrar na história da Guiomar. Que cachorro era aquele, Guiomar? Puxa, eu fiquei aqui pensando, né, no cachorro, meu Deus do céu. Um cachorro muito diferente mesmo. E vocês vão adorar essa história. Mas antes de eu entrar na história, aquele convite todo especial para que você se torne membro do nosso canal. É lógico que é muito importante. Seja membro aqui do canal. Entra. Fala, Paulinho, boa pessoa, eu quero ser membro do teu canal, quero me associar. Você se torna sócio do canal, assina pelo canal. Isso, para mim, tem uma importância fundamental, ímpar. Vai fazer toda a diferença, porque o YouTube valoriza demais um canal que tenha membros, viu? Propaga o canal, divulga o canal. Você precisa ver a força que ele passa a dar. Outra coisa que eu quero pedir para você é o seguinte: se você tiver que comprar alguma coisa pela internet, compra aqui pelo canal. O YouTube criou essa modalidade agora, sabe? Tem várias lojas que anunciam conosco aqui no YouTube, as mais famosas, Mercado Livre, Shopee, essas lojas famosas. Então, qualquer coisa que você queira comprar, eu vou dar um exemplo. Os produtos a gente vai marcando e anuncia aqui no vídeo. Tem vários produtos anunciados. Mas digamos que você não queira nenhum dos produtos marcados aqui no vídeo. Você fala, não, Paulinho, eu quero fazer uma compra na internet, mas eu estou especificamente atrás de uma televisão que eu quero comprar para a Copa do Mundo, 75 polegadas de tal marca, eu quero uma TV chinesa assim, assada, não sei. Descreva isso nos comentários dos vídeos, entendeu? A nossa equipe vai ler, vai buscar esse modelo de TV que você busca, a gente coloca aqui na história e aí você compra. Porque o canal ganha uma comissão, entendeu? Ganha uma comissão sobre o produto que você comprar. Seja ele qual for. Produto de limpeza, comestível, um vestido, um tênis, uma escova para o teu cabelo, um livro, a Bíblia Sagrada, um celular, um notebook, o que você queira, um tablet, não importa. Então, faz isso. Dá essa força para o canal. Bem, mas agora, sem mais delongas, gozado, eu estou aqui gravando, né, com vocês. Vocês nem imaginam o que eu estou escutando aqui de onde eu estou gravando. Estou dentro do estúdio, mas vazou aqui o som. Sabe aquele homem que vende pamonha? Pamonhas. Tá passando aqui na rua. É o puro creme do milho, é o de Piracicaba. Você acredita que me deu uma vontade de comer uma pamonha agora? Um curau. Eu gosto de pamonhas doces. Tem gente que gosta da salgada também. Eu gosto das doces. Uma pamonha doce, um curau. Mas agora eu vou gravar para vocês. Não vai dar para eu comer a pamonha. Tá vendo? Tá vendo o sacrifício que eu faço por vocês? Porque eu tô com vontade, eu tô. Pamonhas. Começa mais uma história no canal do Mistério. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um.
amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Guiomar Martinelli. Quando tudo aconteceu, eu tinha 46 anos. E durante muito tempo, até que eu completasse a cidade, eu acreditei piamente que eu já tinha vivido tudo o que a vida havia reservado para eu viver. Eu estava completamente enganada, Paulinho. Eu estava totalmente errada. Na época em que tudo aconteceu, eu atravessava uma fase silenciosa. Daquelas fases que não fazem barulho por fora, mas que ecoam por dentro o tempo todo, o tempo inteiro. Sim, eu já havia me separado havia 3 anos. Não foi fácil. Foi uma separação de um casamento de 21 anos. Uma decisão difícil e importante, porque estava longe de ter sido uma decisão impulsiva. Foi uma decisão necessária. Meu ex-marido havia escolhido um outro caminho, outra mulher, e eu escolhi não permanecer onde já não havia mais verdade. Se tem uma coisa que eu prezo na vida, é a verdade. E havia acabado entre mim e o meu marido por culpa exclusiva dele, é lógico. Havia acabado a verdade. Não, eu não me arrependia disso. Mas eu vou confessar, eu ainda sofria. Eu ainda sentia. Sim, a gente sente, Paulinho. Sente. A gente sente de verdade. Ainda mais naquele final de semana. Era um final de semana. A minha filha, com 19 anos, tinha ido viajar com o namorado. O meu filho, de 17 anos, tinha ido passar um dia, ou 2 ou 3, com os tios, que também moravam no litoral. E pela primeira vez em muito tempo eu estava completamente sozinha naquela casa, que por tantos anos foi uma casa tão cheia de vozes, risadas, conflitos, vida. Naquela noite era diferente, eu estava só, completamente só. Eu estava assim sentada no sofá, com uma manta nas pernas, porque era uma noite assim, um tanto ou quanto fria, e sem prestar muita atenção na televisão. Sabe, a TV estava ligada, mas eu nem estava ligada na TV. Era uma sexta-feira comum, mas dentro de mim nada era comum. Eu estava pensando na vida, pensando no que havia dado certo para mim, no que tinha dado errado. Eu acho que todo mundo é assim, né? Num balanço de vida, há coisas que deram certo e outras tantas que deram errado. E principalmente eu pensava no que ainda poderia existir para mim. Será que ainda tinha alguma coisa assim especial reservada para mim? E repito, eu tinha 46 anos. Será que a minha história já havia sido completamente escrita? Ou alguma página ainda estava em branco e precisava ser escrita? Será que o meu papel era apenas olhar para trás e contar que eu tive um casamento de 21 anos, que eu havia tido 3 filhos? Eu havia tido 3, na verdade, porque um bebezinho eu perdi quando esse bebê tinha apenas 3 dias de vida. Eu havia tido 3 filhos, criado 2, a moça e o rapaz dos quais eu acabei de falar. Será que já estava tudo pronto? Foi nesse exato momento que o silêncio da noite foi interrompido. Um latido. Sim, um latido é comum. Opa, peraí, ô Guiomar, latido na cidade é comum. Sim, eu também acho que um latido, ele é comum. Depois outro latido, continuou sendo comum. Depois mais um latido, bem, continuou sendo comum. Mas, peraí, não era um latido qualquer. Era um latido que vinha do portão da minha casa. E era um latido insistente, urgente. Era um latido quase desesperado. Eu não tinha cachorro. Não,
Eu sempre respeitei demais os animais, mas eu não tinha cachorro. Até que meus filhos tentaram, mas eu nunca quis. Então eu franzia assim a testa. Até porque na rua ali que eu morava não havia tantos cães. E certamente nenhum que costumasse aparecer na frente da minha casa, especialmente naquele horário da sexta-feira. Isso devia ser mais ou menos umas 11 da noite já. Aquele horário, no meu portão, eu tentei ignorar. Mas eu não consegui ignorar, porque o som parecia direcionado, sabe? Sabe quando parece que o cachorro está latindo para você? É com você, para você. Aí eu levantei devagar, caminhei até a janela, afastei assim um pouco a cortina, e aí eu espiei. Vi do lado de fora do portão, tinha um cachorro preto. Ele era peludo, ele era um cachorro preto assim, peludo. Ele não era grande demais, não era pequeno demais, sabe aquele corpo mediano? Ele tinha assim um corpo esguio, mas a pelagem chamava atenção. Era uma pelagem que eu vi à distância e consegui avaliar porque estava um ventinho lá fora. Eu disse a vocês que era uma noite fria, então tinha um vento. E eu vi que a pelagem dele era ondulada e macia, lembrando muito a de um cocker. Eu não conheço, não sou profunda conhecedora de cachorro, mas lembrava-se um cocker. As orelhas caídas, emolduravam o rosto, os olhos. Os olhos eram... Com o que mais aqui me marcou foram os olhos do cachorro. Havia inteligência ali, naqueles olhos. Sabe, eu cheguei a ver distante assim, mas eu consegui sentir isso. E o cachorro continuou latindo. Era como que se ele quisesse que eu saísse, que eu o atendesse, e parecia que o cachorro estava me esperando. E ele não só latia, ele se agitava. Na frente do portão ele andava assim de um lado para o outro. Ele olhava diretamente para minha casa, assim. Ele olhava. Sabe o que me deu a impressão? Quando eu afastei assim a cortina, que eu olhei, tinha a luz, né? A luz da TV, a luz da minha sala. Eu não sei se o cachorro me viu, mas a impressão é essa, porque ele olhou direto para mim ali. Aí ele latia, olhando para mim, tipo assim, oi, sabe? Não era au, era oi, tô aqui, me atenda, por favor, oi. Ele não só latia, como ele agitava, olhava diretamente para minha casa, para mim. Era como se ele tentasse me convencer a sair para atender. Meu coração até começou a bater diferente. Eu confesso que não era medo do cachorro, mas era uma estranha sensação de chamado. Bom, sozinho em casa, uma mulher, meu Deus do céu, mas ali era uma rua tão tranquila, sabe? Eu já estava habituada com o lugar, meu Deus, eu morava ali há mais de 20 anos. Nossa, eu morei ali praticamente a minha vida de casado inteirinha. Eu não pensei muito. Eu peguei a chave, abri primeiro a porta da sala e fui até o portão. Eu tinha também a chave do portão, porque o portão também era trancado com chave. E assim que eu cheguei lá no portão, o cachorro, ele vinha até mim, pulando, sabe, com uma alegria contida, mas não ficou assim para carinho. Não era isso que o cachorro queria, mas ele, sabe como ele age festivamente? De uma maneira amistosa. Ele pulava, ele abanava o rabo, abanava a cabeça, enfim, ele ficou alegre com a minha presença. Mas era tipo assim, saia, você veio até aqui, saia. Eu dei alguns passos para trás, ele continuou olhando para mim. Eu ameacei assim voltar para casa, aí ele latiu mais forte, eu parava, olhava, o cachorro me esperava e eu entendi. Aquele cachorro queria que eu o seguisse.
já vi que o cachorro não ia me atacar. O cachorro, ele estava se mostrando amigo demais. Eu peguei e abri o portão. Abri o portão com a chave. E quando eu estava pisando já na calçada do lado de fora, ele saiu assim na minha frente, tipo, eu olhava para trás e latia: me segue, vem atrás de mim. Fechei então o portão, porque eu ia sair de casa. Fechei o portão, a porta ficou apenas encostada à porta da minha sala. E eu segui o cachorro. Nós caminhamos assim por aquela minha rua silenciosa. Já disse, o ar estava frio, mais do que o normal para aquela época. Era uma noite fria. Eu sentia um arrepio constante, mas eu não consegui voltar. Havia algo ali maior do que o medo, maior do que a razão. E depois de alguns minutos, nós chegamos perto de um muro assim, de uma escola pública. E bem ao lado tinha um terreno baldio. Ali o cachorro parou. Parou e ficou me esperando. Até que eu cheguei, ele ficou imóvel ao lado de uma pequena área com mato. Ali o cachorro olhou para mim e então, silêncio. Falei, puxa, o que esse cachorro quer de mim? O que ele quer comigo? Eu dei mais alguns passos, com o coração já acelerado, e olhei para baixo. Foi quando o cachorro, ele se aproximou de uma caixa de papelão, que estava assim, dentro do terreno baldio. E naquele momento, algo dentro de mim travou. Uma intuição forte, quase dolorosa. Eu pensei comigo, bem, aí dentro dessa caixa deve ter filhotes de cachorro. Pensando, né? Deve ter filhotes de cachorro. Quem sabe eu não vi direito, não é cachorro, é uma cachorra que está pedindo uma ajuda para os cãezinhos. Ou alguém jogou. Tudo isso é possível. Sabe, tem gente maldosa no mundo. Então eu não estava descartando nada no meu pensamento naquela hora. Alguma pessoa maldosa pode ter apanhado a cria. É uma cadela ao invés de um cachorro. Eu não estou vendo direito, né? Então, colocou a cria dentro daquele papelão, jogou ali. E a cachorra foi me pedir socorro. Eu imaginei, só pode ser isso. Ou quem sabe não seja cachorro, gato. E o gato sempre chama a atenção de cães. Eu fiquei meio com medo. Mas assim mesmo, como ele me chamava para eu me aproximar da caixa, eu me aproximei, eu me agachei. E preparada para abrir a caixa e encontrar ali um bicho. Mas assim, um cachorro, um gato. Só que quando eu levantei o papelão da caixa para abrir a caixa, o meu mundo parou. Porque dentro da caixa havia um bebezinho, um nenê, um bebê recém-nascido, pequeno, frágil, enrolado assim numa mantinha suja, ainda marcada por sangue seco. O corpinho do nenê tremia com o frio. E quando a luz da rua tocou o rosto, o bebê chorou. Um choro fraco, sabe? Sabe quando o bebê chora, mas um choro assim, fraco? Faltava potência naquele choro. Um choro fraco, cansado, como se já tivesse lutado demais para existir. Aí eu senti as minhas pernas fraquejarem. O cordão umbilical ainda estava ali no bebê. Aquele bebê, meu Deus, ele nasceu há pouquíssimo tempo, gente. O cordão umbilical estava nele. Meu Deus, eu sussurrei. Eu olhei ao redor. Nada. Já umas 11h15, 11h20 da noite. Noite fria. Nada. O bebê chorando fraquinho. Ninguém. Quando eu virei o rosto procurando o cachorro, cadê o cachorro? O cachorro tinha desaparecido. Ele não estava mais lá. Não havia som, não havia latido,
Não havia também pegadas do cachorro, nada, absolutamente nada. Não havia movimento. Era como se o cachorro nunca tivesse existido antes. Mas eu não tinha tempo para entender aquilo tudo. Então, eu peguei o bebezinho nos braços, envolvi com a própria manta que estava ali. Eu ia fazer o quê? O bebê estava com frio. E eu comecei agora a correr, a andar muito rapidamente de volta para casa. Chegando em casa, eu pensei, meu Deus, aviso a polícia, mas aí eu me lembrei. Eu pensei até em ligar para a polícia, mas eu me lembrei antes de tudo e mais nada que tinha uma farmácia 24 horas a pouquíssima quadra ali da minha casa. Era coisa de 2,5 quadras, se tanto. Então eu fechei agora a porta da sala e com aquele bebezinho eu falei, eu vou na farmácia, eu vou pedir um socorro na farmácia. Entrei na farmácia desesperada, o coração na garganta, e pedi, pelo amor de Deus, as moças da farmácia já me conheciam, pelo amor de Deus, me ajudem. Os funcionários congelaram por um segundo, especialmente as moças que lá trabalhavam. Guiomar, nossa, é um nenê. Eu me lembro de uma moça, a Camila. Ela correu até mim, ela pegou o bebê assim com firmeza, verificou a respiração dele e imediatamente ela era farmacêutica mesmo, não era atendente de balcão só. Não que eu esteja diminuindo os atendentes, não. Mas ela era farmacêutica formada. Ela que verificou a respiração do bebezinho e imediatamente ela ligou para o socorro. Tudo aconteceu de uma maneira muito rápida depois disso. Rapidamente chegou ali na farmácia a ambulância SAMU, o bebezinho que foi recolhido, dali hospital, médico, aquelas luzes fortes das ambulâncias, a sirene, perguntas que me foram feitas depois, um boletim que foi lavrado. Eu fui até o terreno, mostrei o local, mostrei a caixa, o bebezinho. Constataram uma tal de hipotermia leve, que é quando o corpinho vai esfriando, né? Também uma certa desidratação. Mas o bebê estava vivo, estava bem e iria sobreviver. Eu até fui para o hospital. Lá na recepção do hospital, eu chorei, sabe? Foi lá que eu chorei mesmo, porque até ali eu aguentei firme. Chorei, aliás, como há tanto tempo eu não chorava. Mas não chorei de tristeza, não. Chorei porque eu senti algo diferente, me senti útil. Eu não estava me sentindo... Eu não sei se vocês vão me entender, mas como havia 3 anos que eu tinha me separado, eu não estava me sentindo mais útil, sabe? E naquela noite eu me senti útil, acima de tudo útil. Algo que eu ainda nem sabia nomear aquele tipo de emoção. Nos dias seguintes, a história acabou ganhando proporções que eu jamais imaginei que fosse ganhar. A polícia conseguiu localizar a mãe desse bebê. Era uma adolescente em situação extremamente vulnerável. Ela era uma moça viciada em drogas. Esse famigerado crack aí, terrível, a situação dela era terrível. O bebê, ele foi encaminhado para um abrigo. Bem, e eu virei notícia. Um jornal local da minha cidade veio fazer uma reportagem comigo e tiraram uma foto minha, me entrevistaram, queriam saber detalhes. Eu contei tudo. O jornalista que veio, que fez a entrevista, eu contei tudo. E principalmente eu contei sobre o personagem principal daquela história, que era o cachorro. Mas como assim? A senhora conhece o cachorro? Não, nunca vi. Como é que era o cachorro? Preto. E o pelo do cachorro? Eu contei. Eu lembro, que raça que era? Não, ele não tinha uma raça definida, mas lembrava um cocker, mas eu acho que cachorro preto normalmente não é cocker. Eu não entendo de cachorro. Eu falava para a pessoa. Eu conheço muito pouco a respeito de raças de cães.
E aí a reportagem foi publicada. Eu só sei dizer, Paulinho, uma pessoa que muita gente gostou demais da reportagem, da forma como a história foi apresentada. Que cão era aquele, que cachorro era aquele, ficou no ar, sabe? Mas eu sabia, eu sentia que aquilo, o que aconteceu, não tinha sido uma coisa comum, não. E senti mais que aquele cão, aquele cachorro, ninguém conhecia. Eu andei depois no quarteirão, lá da minha casa, andei inteiro. Tinha gente com cachorro, mas cachorro completamente diferente. Ninguém sabia de um cachorro preto assim, daquele jeito. Bem, depois de dias da publicação dessa reportagem, alguém bateu à minha porta. Era um homem muito educado, olhar gentil, um pouco apreensivo. Oi, é você que é Guiomar, né? Guiomar Martinelli? Sou sim. Ah, meu nome é Edgar, eu vi a reportagem. Ele respirou fundo antes de continuar. Então, eu li a reportagem. Eu não sei, mas eu acho que o cachorro que você descreveu pode ser o meu cachorro. Meu coração deu até um salto. Aí ele me mostrou a foto. Ele trouxe a foto com ele, assim, um cachorro preto, orelhas longas, pelagem ondulada. Quando eu olhei assim os olhos, pareciam os mesmos olhos do cachorro mesmo que tinha visitado. Eu falei, olha, eu não posso dizer com firmeza, porque aqui é uma foto, mas parece que é o cachorro. Parece que é. Nossa, mas será? E a senhora viu que rumo ele tomou? Eu falei, não, ele não tomou rumo nenhum. Olha, o cachorro foi assim, Edgar. Ele veio me chamar para eu socorrer esse bebê. E quando eu abri a caixa, que eu escutei o choro do nenê, que eu olhei do lado atrás do cachorro, ele tinha sumido. Ele tinha simplesmente desaparecido. O cachorro sumiu. A verdade era essa, Paulinho. Eu não podia afirmar que se tratasse a foto do mesmo cachorro que foi lá me chamar. Não dava para eu afirmar, mas eles eram bastante parecidos. Porém, naquela história toda, havia algo muito profundo que eu ainda não entendia direito. Algo que ainda não tinha, a ficha, sabe, não tinha caído totalmente para mim. Mas eu me lembro que o Edgar fechou assim os olhos por um momento e falou assim, quando eu li a tua reportagem, ele disse, quando eu li a sua reportagem eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Porque esse cachorro que eu tinha, ele não tinha o hábito de fugir, sabe? Ele nunca fugia. Conversamos por horas naquele dia, eu e o Edgar, sobre o cachorro, sobre a noite, sobre a vida. E, inclusive, ele me perguntou que fim havia levado o bebê. Eu contei até onde eu sabia. E assim eu soube também depois. Edgar era um homem de 50 anos, também carregava suas próprias histórias, suas próprias perdas. Ele nunca encontrou o cachorro dele novamente. Nunca. Mas algo inesperado demais aconteceu. Nós continuamos nos encontrando, conversando, rindo, compartilhando silêncios que não eram mais vazios. E aos poucos, sem pressa, sem esforço, nasceu algo novo. Vocês acreditam? Entre mim e o Edgar nasceu um sentimento, nasceu um recomeço. Hoje, Paulinho, boa pessoa, hoje, passados 4 anos que tudo aconteceu, quando eu olho para trás eu entendo. Naquela noite em que eu me achava perdida, naquela noite em que eu achava que a minha história tinha chegado ao fim, mas, na verdade, a minha história estava sendo reescrita. E reescrita por um cão, por um cachorro. Aquele cachorro, seja ele o que ele tenha sido, não salvou apenas um bebê, porque um bebê foi salvo. Mas ele salvou também a mim, me deu um novo propósito, me devolveu sentido
ao meu viver, sabe, ter vivido a experiência de ter ajudado a salvar uma vida. Isso foi muito importante. E de uma forma que eu jamais poderia prever, me conduziu até um novo amor. Sim, porque eu e o Edgar hoje nós estamos juntos. Estamos juntos. Adotamos um outro cachorrinho, que também é preto. Não é muito parecido com aquele, mas a gente cria com o mesmo amor. O cachorro do Edgar sumiu mesmo. Seria aquele? Não sei. Há tantos mistérios, eu não duvido mais de absolutamente nada. É que às vezes a vida nos leva exatamente por onde nós temos que ir, precisamos ir, mesmo que seja através de um latido na madrugada, mesmo que seja guiados por um mistério que nunca será explicado e talvez não precise mesmo ser explicado. A única coisa que eu quero deixar claro para os seus ouvintes, e aí eu tenho uma total explicação: o bebê foi adotado na minha cidade por uma família ótima, uma família maravilhosa. Obviamente que eu não tenho autorização aqui para dizer por quem, mas é uma família assim bacana da minha cidade. Quando eu digo bacana, eu não estou relacionando esse bacana a dinheiro, não, porque eu não vejo assim. Eu vejo a vida por um outro prisma. A minha análise é outra. São pessoas muito bacanas. E vocês não sabem a maior. Vocês não sabem, vocês não têm ideia da maior. Eu e o Edgar acabamos sendo convidados para sermos padrinhos da criança. Nós nos tornamos padrinhos da criança quando a gente ainda não tinha nem assumido o nosso namoro. Agora sim, nós assumimos. Mas eu gostaria que vocês comentassem o inusitado dessa história. O quanto ela é forte, o quanto ela é diferente, o quanto há de mistério nisso, o quanto há de sobrenaturalidade em tudo isso. Eu gostaria que vocês comentassem bastante essa minha história. Ah, Paulinho, eu quero lançar um desafio para você. Eu duvido que vocês façam uma música que conta essa história minha assim, do jeito que eu contei aqui. Mas estou lançando um desafio mesmo para vocês. Eu e o Edgar, a gente vai ficar recebendo, tá? Apenas para matar a curiosidade de muita gente. Sim, estamos juntos, felizes. No começo eu ainda tive que lutar com as opiniões da minha filha contra, sabe? Opinião da minha filha, opinião do meu filho. Essas coisas que mulher, depois que se separa, ainda tem que enfrentar. Gostado que os homens, muito menos, né? Mas nós mulheres temos que enfrentar muito esse tipo de opinião. Mas o amor venceu. Essa é a minha história. Vou ficar aguardando os comentários de todos vocês. A casa em silêncio, só eu e o pensar. Memórias de um tempo que não vai voltar. 21 anos deixados pra trás e um coração que ainda pergunta: e agora o que faz? Meus filhos distantes, a noite sem cor, um frio por dentro maior que o exterior. Olhei pro vazio, tentando entender se ainda existia um motivo pra viver. Foi quando o silêncio começou a gritar, um som insistente me fez levantar. E naquela noite eu fui chamada por
naquela noite fria, algo tocou meu coração. Um cão preto estranho, olhar de saber, andava e voltava, tentando dizer: confie em mim, venha sem medo. E eu fui seguindo aquele segredo. Parou numa sombra, um canto qualquer, e ali minha alma parou de pé. Uma caixa esquecida, um choro tão fraco, a vida lutando dentro de um saco. Peguei nos meus braços, senti seu calor, tão pequeno, tão frágil, tão cheio de dor. E quando olhei pra agradecer, o cão já não estava mais lá pra eu ver. E naquela noite eu fui chamada por algo além da razão, uma força que não se explicava, mas salvou dois corações. Eu cheguei pensando que era o fim, mas o fim nunca chegou, porque naquela madrugada foi a vida que me encontrou. Hoje eu sei, não foi por acaso. Nem todo milagre faz alarde, às vezes ele vem disfarçado e late baixinho